O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judeia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje apresenta uma questão de litígio, de confusão na comunidade. Diz que os cristãos de Corinto começam a se desentender e eles recorrem a tribunais pagãos, a tribunais comuns, para resolver problemas que eles tinham entre eles. E São Paulo diz que isso é um escândalo, porque mostra que os cristãos, que eles, que julgarão o mundo, eles não têm condições de resolverem entre eles mesmos os seus problemas. Diz aqui, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Irmãos, quando um de vós tem uma questão com o outro, como se atreve a entrar na justiça perante os injustos, em vez de recorrer aos santos, aos crentes? Isto é, vocês deveriam recorrer a alguém sensato, justo entre vocês, para que resolvesse esse problema. Será que ignorais que os santos, lembremos-nos, santos aqui são os batizados, são aqueles que foram santificados, separados por Deus, para Deus. Será que ignorais que os santos julgarão o mundo? Mais à frente, ao invés disso, irmão contra irmão vai a juízo, e isso perante infiéis, perante os pagãos. Aliás, já é uma grande falta haver processos entre vós. Por que não suportais antes a injustiça? É uma pergunta, meus santos, que se nós levássemos a sério na nossa vida, quantos problemas familiares, quantos problemas na comunidade seriam resolvidos ou sequer existiriam se nós estivéssemos dispostos, se nós preferíssemos sofrer a cometer uma injustiça. Você estaria disposta de, ao invés de cometer, sofrer uma injustiça, de
por causa da caridade, você relevar algumas coisas que são injustas, mas que podem, né, sem prejuízo de outras pessoas, podem ser suportadas, podem ser acolhidas por amor a Cristo e por amor aos irmãos. Então, de estar disposto a sofrer ao invés de cometer um mal. Repito, se isso fizéssemos, se não quiséssemos sempre, comigo pau é pau, pedra é pedra. Falou, vai ouvir. Não leva o desaforo para casa. Quando estes são os princípios, não tenhamos dúvidas de que nós iremos transformar nossa vida no inferno. Se nós não quisermos sempre, quando temos razão, ter a nossa razão reconhecida, se nós quisermos sempre que isso aconteça, a nossa vida vai virar um inferno. Então, precisamos saber que às vezes nós podemos resolver entre nós. Às vezes, precisamos ter sabedoria, paciência, caridade, de sofrer a injustiça, mas de nunca querer cometê-la. Pois bem, então São Paulo mostra aqui que muitos, em nome da justiça, acabam mesmo cometendo injustiça. Isso aqui é muito próprio a nós, né? Isto é, querendo resolver algo errado feito a nós, nós não poucas vezes acabamos cometendo um erro ainda maior. Querendo sanar um problema por uma palavra inadequada dita a mim, eu acabo dizendo maiores palavras inadequadas ao outro. Quer dizer, tentando resolver um problema, crio um problema ainda maior. Querendo sanar uma maldade, causo uma maldade ainda maior. Então aí vem São Paulo e diz, pelo contrário, vós, está falando desses que vão aos tribunais humanos, aos tribunais dos infiéis, vós, pelo contrário, é que cometeis injustiças, fraudes, e isso contra irmãos. Aí vem, porventura ignorais, versículo 9, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Porventura ignorais que pessoas injustas não terão parte no reino de Deus? E aí ele faz a seguir uma lista daqueles pecados que nos impossibilitam de participar do reino de Deus. E aí ele vai dizer, não vos iludais, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os homossexuais, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os beberrões, nem os insolentes, nem os salteadores terão parte no reino de Deus. E vós, isto é, alguns de vós, ereis isto. Isto é, vocês foram injustos, vocês foram maus e foram perdoados, foram lavados e não têm a capacidade de suportar a injustiça sempre menor cometida contra você. Isto é, o pecado que nós cometemos a Deus, infinitamente maior, nos foi perdoado. Mas eu não estou disposto a perdoar, a relevar, a suportar a maldade alheia. Aí São Paulo conclui. Mas vós fostes lavados, fostes santificados, fostes justificados pelo nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito Santo de nosso Deus. No Evangelho, nós vemos uma situação semelhante, isto é, do poder de Deus que justifica, que santifica, que purifica. Diz aqui que, versículo 19, Lucas capítulo 6, versículo
19. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Sejam doenças físicas, sejam doenças morais. Jesus Cristo, né, ao simples toque, ele curava a todos. E nós então, meus irmãos, nós nos perguntamos, onde é que nós podemos encontrar a fonte dessa força curadora que sana, que lava, que purifica, que justifica, que transforma todas as coisas, que cura as doenças físicas e morais? A fonte, né? O lugar de nós encontrarmos esta força é Jesus, e Jesus na oração. É por isso que no primeiro versículo do evangelho de hoje, diz assim: naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar. Nunca será demais, meus santos, que nós nos espantemos ouvindo dizer que Jesus foi rezar. Por quê? Porque Jesus não precisava rezar. Ele é Deus. Ele está unido a Deus. Ele vê a Deus. Ele não precisava rezar. Mas ele vai rezar para nos dar o exemplo do valor e da necessidade da oração. Ele vai rezar para realizar nele mesmo, concretamente na sua humanidade, a maneira de Deus agir no ser humano. Então Jesus vai rezar para que concretamente nele se realize na sua humanidade. Ele vai rezar porque o verdadeiro homem é o homem religioso. Para que nós sejamos verdadeiramente humanos, e esta é a condição para que possamos ser divinos, divinizados, para que nós sejamos verdadeiramente humanos, nós precisamos ser homens e mulheres de oração. O verdadeiro homem é o homem religioso. O verdadeiro homem é aquele homem que vive na presença de Deus. O verdadeiro homem é aquele que vive na amizade com nosso Senhor. E nós não podemos ouvir e deixar esta mensagem entrar por um lado e sair pelo outro. Isto é, nós precisamos investir na nossa vida de oração. Senão, nós nos tornaremos carnais, movidos pelas nossas paixões, pelas confusões, pelas intrigas, pelos litígios, como apresentados aqui na primeira leitura. Então precisamos rezar para que nós sejamos uma extensão de Deus aqui na terra, para que nós sejamos um outro Cristo, para que as pessoas olhem para nós e vejam aquele que habita em nós. Então precisamos dessa união com Deus. União com Deus quando vamos tomar uma decisão urgente, uma decisão importante. Pense aqui, Jesus Cristo vai escolher os 12 apóstolos, ele reza. Ele precisava rezar para escolher os 12 apóstolos? Não. Ele não precisava rezar, mas ele quer mostrar a nós que nós precisamos rezar, pedir a luz de Deus, antes de tomarmos pela conta própria as nossas decisões. E não são poucas as vezes. Você vai, toma uma decisão, e aí depois você vai rezar para que Deus chancele a decisão por você tomada. Você já fechou os seus ouvidos espirituais para ouvir Deus. Você vai ouvir a você mesmo, a você mesma, dizendo: isso mesmo, foi a melhor decisão. Ou será atormentado pelos seus demônios, devido àquela decisão mal tomada. Então, antes de tomar uma decisão, rezar. Antes de fazer qualquer coisa importante, rezar. Mas isso só acontecerá de uma maneira profunda se normalmente você reza. Se a oração não é apenas
uma realidade para momentos especiais e importantes da sua vida, mas se a oração é uma realidade na qual você vive, caminha e respira. Então precisamos, meu Deus, meus santos, pedir a Deus esta graça de nós de verdade levarmos a sério a vida de oração, porque nosso Senhor não nos deu tantos exemplos à toa. E se nós pegarmos as Sagradas Escrituras, veremos na vida dos apóstolos tantas vezes em que eles rezam para tomar uma decisão, para ter a luz necessária, para fazer as coisas segundo Deus e não segundo a sua humanidade. Quando os apóstolos, por exemplo, escolheram os diáconos, para que é que eles escolheram os diáconos? Para que eles não se abstivessem da oração e do serviço da palavra. Então vamos escolher os diáconos para que eles sirvam as mesas, para que nós possamos nos dedicar à oração e ao serviço da palavra. Ora, isso que é uma verdade excelente, uma verdade primeira, importantíssima na vida de todo apóstolo, na vida de todo consagrado, é uma realidade na vida de todos nós. Se nós, meus santos, não estivermos em amizade, em proximidade com Deus, as nossas ações serão carnais. Se nós não tivermos amizade com Deus, o mundo vai nos atrair cada vez mais, as propostas mundanas nos serão cada vez mais atraentes. Se nós não tivermos vida de oração, nós não veremos com clareza a verdade e a bondade de Deus. Isto é, você vai ouvir o Evangelho, você vai ouvir a palavra, dizendo o que é bom e o que é mal, mas porque você não tem proximidade com Deus, porque você não está na luz de Deus, você pode até acolher na sua inteligência, mas a sua vontade ainda é rebelde e você rechaça na sua vontade, você recusa nos seus afetos. Eu não tenho dúvidas que, por exemplo, quando São Paulo faz aqui, lista esta repetida em outras passagens, tá? Quando São Paulo, ele diz, vai citando, quem abraça tais práticas não entrará no reino dos céus. Infelizmente, eu espero que não aqui. Eu espero que não aqui. Mas eu não tenho dúvidas que haverá quem ouça tais palavras e as repudie no seu coração. Como assim? Não herdará o reino dos céus os imorais, os pederastas, que é o termo que é dado aqui, mas eu traduzi, já disse, os homossexuais, porque muita gente não vai saber o que é um pederasta. É o termo que está aqui, mas se refere aos homens que vivem a sua sexualidade com outros homens. Os ladrões, os beberrões, quem rouba, acha que roubar não é nem tão errado assim. Que o digam os políticos que roubam. Não são todos, mas aqueles que roubam acham que não é um mal tão grande assim. Quem difama e calunia outras pessoas não acha que o seu pecado seja tão grave assim. Quem mata outras pessoas no seu coração, ou quem mata outras pessoas abortando, por exemplo, não acha que seja muito grave assim. Porque existe uma tendência no coração que ama o pecado de fazer pouco caso dos seus pecados. Então, se você estiver longe da graça de Deus, se você não estiver na amizade com Deus, na comunhão com Deus, em oração, você vai, mais cedo ou mais tarde, fazer pouco caso dos pecados. Pecados estes que fecharão as portas do céu para nós. Peçamos, meus santos, peçamos a Deus, a Nossa Senhora, aos nossos anjos da guarda, aos nossos santos de devoção, que nos auxiliem na nossa vida de oração, que nos peguem pela mão, nos fazendo voltar à vida de oração, se por acaso a tenhamos abandonado, para que nunca
deixemos por completo a vida de oração, sem a qual a amizade com Deus se torna cada vez mais superficial e, consequentemente, a atração do mundo se torna cada vez mais forte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.